Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Peraí. Não sei como que a gente começa esse negócio. Oi, Regi. Estamos aqui depois do quê? De 1 hora, tentando montar o esquema. Isso que a gente é espertinha, né? Pois é, mas para ver que não é tão fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Entre sistema que não funciona, internet que cai, computador que dá pau, microfone que não funciona, meu Deus, estamos há 1 hora tentando. Mas estamos conseguindo. Vamos começar então. Vamos começar então. Então, oi para todo mundo. Eu sou Annelise Vendramini, sou professora da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, coordeno um programa de pesquisa em finanças sustentáveis lá no Centro de Estudos em Sustentabilidade e tenho um blog de finanças sustentáveis. Hoje esse vídeo eu estou falando mais como numa capacidade individual aqui, né, pessoal, não estou representando o centro. E temos aqui a Regina. Oi, Annelise. Eu sou Magalhães. Bom, eu trabalhei muitos anos com sustentabilidade. Eu e a Anne já nos conhecemos há bastante tempo. Também já dei aula na Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu trabalho na Schneider Electric. Sou responsável pelos negócios com o setor automotivo e infraestrutura de transportes. Mas hoje também não estou aqui em nome da Schneider. Estou falando, né, junto com a Anne. A gente está há bastante tempo, né, conversando sobre tecnologia, conversando sobre quais os impactos disso para a sustentabilidade, para a sociedade. E hoje é um bom momento para a gente falar sobre isso, né? É verdade. A gente vem fazendo essas conversas há muito tempo, né, Regi? Até parte dessas conversas junto com o nosso professor e amigo lá, o Ricardo Abramovay, né? Num grupo informal de estudos aí que a gente... Mas eu e Regi, né? A gente vem em conversas, nós duas, sobre esses assuntos. E isso resultou num artigo que a gente até publicou, eu estava vendo aqui, para nossa surpresa, que já faz bastante tempo. Eu estou em 2 telas, então por isso que às vezes eu estou olhando para cá, às vezes eu estou olhando para cá. Na GV Executivo, né? Um artigo de janeiro, fevereiro de 2018, que eu e Regi registramos essas nossas reflexões, né, sobre transformação digital, sobre a nova revolução industrial, a 4ª revolução industrial, e os impactos dessa 4ª revolução industrial na sustentabilidade. Isso gerou esse artigo, que foi publicado pela GV Executivo em janeiro, fevereiro de 2018, mas a gente percebeu 2 coisas, né, Regi, ao longo desse tempo aí, desde 2018, que primeiro algumas dessas reflexões que a gente colocou lá no artigo continuam atuais, e depois que várias pessoas têm nos escrito, né, ao longo desse tempo, para discutir também essas ideias, e a gente percebe que as pessoas estão preocupadas, né, interessadas, querendo saber mais sobre tecnologia, sobre revolução industrial e sustentabilidade, que eu acho que são 2 grandes drivers da competitividade do futuro, né? Como é que a gente junta as preocupações com sustentabilidade com questões da transformação digital que está em plena efervescência, né? Uhum. E aí eu acho que nesse contexto a gente viu uma oportunidade boa de retomar essa conversa à luz do que nós estamos passando, né? Dessa pandemia, os impactos dessa pandemia sobre a economia, sobre as empresas, sobre estratégia, sobre competitividade. E aí a gente viu essa oportunidade, né? Isso, não, então é uma oportunidade grande porque as pessoas estão vivendo isso, né, no dia a dia. A gente falou muito no nosso artigo sobre como que a digitalização provoca mudanças na sociedade, mas ainda num momento em que essas mudanças estavam muito incipientes, né, Anne? Uhum. Há 2 anos atrás, a gente estava começando a falar sobre isso no Brasil. A gente tem um problema que a gente também escreveu sobre isso. No Brasil, a gente está um pouco atrasado nesse processo de transformação digital e isso limita a competitividade do país. E, bom, de repente, né, uma situação totalmente inesperada obriga as pessoas a mudar o seu dia a dia, a mudar sua forma de trabalho, a mudar sua forma de relacionamento usando tecnologias digitais. Então, acho que está todo mundo percebendo no seu dia a dia essa mudança. Então, é um momento interessante para a gente refletir sobre que mudanças são essas que estão acontecendo. Tem essas que a gente são óbvias, né? Muitos profissionais trabalhando em casa, muitos pequenos comerciantes tendo que usar o comércio eletrônico, são mudanças que as pessoas foram forçadas a fazer.
mas é um momento interessante para a gente refletir também sobre outras mudanças, inclusive mudanças mais profundas, e que, dependendo do tempo que durar essa quarentena, esse isolamento social, essas mudanças elas podem ser muito profundas e podem causar transformações mesmo estruturais na economia e na sociedade, né? Bastante disruptivas, né? Uhum. Eu acho que a gente podia, talvez, começar a conversa falando um pouco dessa crise, né? Então, na verdade, o Robert Shiller, até Prêmio Nobel de Economia, ele tem usado a expressão de duas pandemias, né? Então, é a pandemia da saúde pública, do vírus, né? A questão realmente mais associada à saúde. E a segunda pandemia é uma crise de ansiedade que leva a uma crise econômica bastante grave, né? E que a gente vai ver que tem a ver com todos esses efeitos que você está falando. Quer dizer, quanto tempo, o prolongamento da questão da saúde pública, qual vai ser a resposta econômica para esse processo como um todo e essas inovações que vão gerar realmente grandes rupturas aí, né? E aí, talvez, se a gente fizer uma análise sobre, primeiro, a questão da crise de saúde pública. Então, isso que está colocado, a Covid-19, essa pandemia, e como a tecnologia tem ajudado a lidar com a pandemia. Porque também eu percebo, né, nessas nossas conversas e com outras pessoas também, que as pessoas se preocupam muito com a tecnologia do ponto de vista do mal que ela pode fazer, e a gente já vai falar daqui a pouco sobre os riscos, sem dúvida nenhuma eles existem. Mas a tecnologia também tem sido uma grande aliada, né, na gestão, no manejo dessa crise de saúde pública. Eu vou levantar aqui algumas bolas para a gente ir conversando. Alguns pontos que me parecem muito interessantes no manejo dessa crise de saúde pública. Bom, a primeira coisa que eu acho assim super nova é a Organização Mundial de Saúde recebendo ajuda das empresas de tecnologia, ao ponto deles criarem um grupo lá específico, um comitê com as grandes empresas de tecnologia, justamente para pensarem em conjunto soluções que vão passar aí por robôs, vão passar por impressoras 3D, vão passar por inteligência artificial, né, vão passar por biomedicina, uma série de coisas. Então, as instituições de saúde, ou as instituições que estão olhando mais para a saúde, trabalhando com tecnologia, né? E aí a gente tem visto, principalmente na Ásia, né, mas em alguns lugares da Europa também, a gente tem visto o uso de robôs, né, para esterilização de ambientes, para delivery, ou seja, tudo aquilo que pode reduzir a interação humana, né, que nesse momento está colocada em xeque aí por causa dessa crise. As impressoras 3D sendo utilizadas em vários lugares no mundo, né? E também o uso dessas grandes empresas de tecnologia, como Facebook, Telegram e tal, para abrir, né, open source, para as pessoas poderem, aqueles que tiverem acesso a impressoras 3D, né, que possam utilizar essas fontes abertas, né, para imprimir e produzirem os seus ventiladores e os componentes desses ventiladores, né? Tem algo também muito interessante quando a gente vê que Tesla, Ford e GM têm contribuído também para a produção de ventiladores, né? Inteligência artificial, eu acho que é um elemento que deu um boom nessa crise. Algumas empresas, como a Blue Dot, que é uma empresa canadense, que tem utilizado inteligência artificial para vasculhar vários relatórios que estão sendo publicados sobre risco de novas pandemias, e eles até identificaram um risco da pandemia da Covid-19 com uma certa antecedência, utilizando inteligência artificial. Fiquei bem surpresa com esse trabalho. Alibaba, né, utilizando também o uso de inteligência artificial para a leitura de exames das pessoas, e aí parece que o resultado deles tem 96% de acurácia. Então, enquanto um humano, né, um médico, um técnico, leva mais ou menos 15 minutos para a leitura desse relatório, o uso da inteligência artificial pela Alibaba está reduzindo para 20 segundos. Imagina o potencial multiplicador, né? A Google, por meio da DeepMind, que é uma iniciativa da Google especificamente para inteligência artificial, escaneando bases de dados públicas sobre pesquisa científica sobre o vírus, para tentar chegar a respostas, né, de como conter essa pandemia. O governo dos Estados Unidos criou um portal com 29 mil papers científicos sobre o coronavírus, e aí as empresas do Vale do Silício se uniram para usar a inteligência artificial para escanear esses papers e buscar insights e descobertas sobre o vírus. Então, eu vou parar por aqui para você
se engajar aí nessa conversa e a gente poder... né? Não, vamos lá. Eu também andei esses últimos dias pesquisando o que está acontecendo, né? Se de fato essa crise, como aconteceu com várias outras crises no passado, elas impulsionaram novas tecnologias, ou elas elevaram o uso de tecnologias que já existiam, né? Que foram necessárias durante o período de crise, ou elas inspiraram a criação de novas tecnologias. E me parece que a mesma coisa está acontecendo agora, né? Então, tem uma coisa que está muito no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente estaria fazendo essa conversa aqui numa sala com várias pessoas, né? E não, agora a gente está à distância, cada uma em sua casa, e está todo mundo fazendo isso, né? E eu acho que isso é uma coisa que está muito próxima do dia a dia das pessoas. O home office, né, as reuniões virtuais, os encontros virtuais. E uma coisa, eu acho que esse é um exemplo interessante para mostrar que a tecnologia já existia, a gente poderia estar usando ela amplamente há muito mais tempo, mas a necessidade de usar essa tecnologia, ela quebrou muitas resistências e gerou muito aprendizado. Tá fazendo isso, né? A gente mesmo aqui, para poder fazer essa reunião, teve que se esforçar um pouquinho para ver qual é a melhor tecnologia que a gente poderia utilizar. E para muita gente que não estava acostumada, eu tenho conversado na empresa que eu trabalho, o home office já é uma prática comum há muito tempo, né? Mas eu conheço várias pessoas que trabalham em empresas onde isso não era comum. E não era comum, não é porque a tecnologia não estava disponível, é porque o uso da tecnologia, ela pressupõe algumas mudanças culturais importantes. Então, primeiro, uma quebra de resistência. Segundo, até um aprendizado em termos de comportamento, porque fazer home office não é só trabalhar em outro lugar ou trabalhar em casa. Primeiro, significa uma mudança na sua rotina pessoal, mas significa principalmente uma mudança na forma de gestão da empresa. Porque aquelas empresas que estavam acostumadas a uma gestão muito de comando e controle sobre os seus funcionários, com o home office passa a ter uma outra forma de gestão, passa a delegar muito mais autonomia das pessoas, né? E monitorar muito mais o resultado do trabalho do que o processo. Então, essa é uma mudança cultural importante e eu acho que esse aprendizado vai ser muito positivo. Ainda aqui tem uma questão já, né? A gente vai falar um pouco de o que isso pode ter de impactos positivos e negativos no futuro. Tem uma questão é que ainda é muito pouca gente que tem essa oportunidade, né? De estar em home office, de estar em sua casa, confortável, né? Com uma tecnologia disponível. A gente, apesar da gente ter, o Brasil é um dos países onde o acesso à internet, o acesso ao celular é muito grande, mas a gente ainda tem uma limitação muito grande de infraestrutura. Que agora a gente está percebendo como nossa infraestrutura é frágil. Essa semana, né, o governo está colocando em prática, né, a distribuição de renda, os R$600 para as pessoas que tiveram perda de renda com a pandemia, e a gente está vendo as dificuldades que as pessoas que não têm um smartphone de boa qualidade, que não tem um acesso à internet de boa qualidade, ou mesmo que não tem todos os recursos para utilizar, não tem todo o conhecimento para utilizar essa tecnologia. A gente está vendo também as limitações da bancarização. Né? Hoje, por exemplo, eu tive que sacar um dinheiro, eu fiquei assustada com a fila numa agência bancária. Né? As pessoas ainda são muito dependentes de serviços físicos. Né? E eu acho que essa pandemia vai mostrar essa limitação e vai nos ajudar a ter um comportamento mais digital, mesmo para essas nossas necessidades básicas, né? Agora, eu tenho visto duas mudanças que eu acho que devem provocar mudanças estruturais, tá? A primeira, que eu acho que também está presente no dia a dia de todo mundo, é o comércio eletrônico. A gente tinha no Brasil mais ou menos 5% do varejo via comércio eletrônico. Eu não tenho os dados atualizados de como que está sendo agora, mas houve um crescimento explosivo, né? E o mais interessante é que teve algumas empresas, teve empresa do setor de moda, interessante porque hoje as pessoas continuam comprando roupas mesmo sem poder sair de casa, mas foram empresas que tiveram um crescimento de vendas muito grande. Mas não só porque elas tinham uma infraestrutura de comércio eletrônico, mas é que elas começaram a mudar também a sua forma de relacionamento com consumidores.
várias lojas pegaram os seus vendedores de lojas físicas, fizeram um treinamento para essas pessoas virarem consultoras de moda. A indústria de cosméticos também começou a fazer isso. Então, ela cria uma interação com o consumidor diferente do que tinha antes. A gente está vendo nos Estados Unidos, a gente também não tem dados sobre isso no Brasil, mas a Amazon nos Estados Unidos contratou 100 mil pessoas há semanas atrás e reabriu mais 75 mil vagas. Qual é a questão? O que vai ficar depois, quando a gente voltar da quarentena? Será que as lojas vão reabrir ou vai ficar tudo no comércio eletrônico? Como é que está o acesso dos pequenos comércios? Eles estão tendo acesso ao comércio eletrônico? Né? Será que eles vão sobreviver a essa mudança que está acontecendo? Esse é um ponto que a gente precisa refletir, porque eu acho que pode trazer realmente mudanças econômicas, mudanças no emprego, muito importantes, né? E outra mudança, bom, eu trabalho mais com indústria, né? E eu estou vendo mudanças bem importantes acontecendo. Primeiro, de fato, na indústria também está tendo um crescimento muito grande do uso de tecnologias digitais para serviços de manutenção. Hoje você consegue fazer manutenção remotamente, assistência técnica remotamente, colocando os trabalhadores em menor exposição, em menor risco de contágio. As empresas estão começando a usar isso. A gente já tinha automação, a automação está ampliando, né, agora nesse momento. Você tem várias tecnologias que ajudam também a reduzir custos para as empresas que estão com dificuldades de mercado. Mas uma mudança mais estrutural, em nível global importante, é uma mudança nas cadeias de fornecimento. Principalmente, quase toda a indústria no mundo é dependente de fornecimento da Ásia. Como a pandemia começou na Ásia, né, a crise, na verdade, começou desde janeiro, porque muitos fornecedores de componentes, eles pararam de fabricar em janeiro. E aí as empresas na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, começaram a perceber a vulnerabilidade que elas estavam, dependendo desses recursos, dependendo dessa cadeia de fornecimento global. E começam a repensar também estratégias para que elas possam mudar as suas estruturas de produção, para que elas possam, né, verticalizar as suas estruturas de produção, para que elas fiquem menos vulneráveis a situações como essa, para que elas possam já manter a sua atividade produtiva agora, durante a quarentena, mas que no futuro também elas estejam menos vulneráveis a outras crises, né? E eu acredito que essas mudanças elas devem durar depois que a gente passar por essa crise. Acho que você traz algumas perspectivas muito interessantes, né? Então, primeiro, você coloca uma certa provocação do tipo, do que a gente está vendo aí, de maneira atabalhoada, de respostas muito imediatas aos desafios que estão colocados, o que disso fica? O que disso fica estruturante e não conjuntural, né? O que disso deixa de ser uma resposta imediata para um desafio imediato e passa a fazer parte do jeito da gente operar, do jeito da gente estruturar a nossa economia? Acho que essa é uma provocação que você fez. E a outra coisa que você trouxe, dentre várias coisas muito interessantes que você falou, mas é o seguinte, olha, algumas dessas tecnologias já existiam antes e a gente talvez não fizesse tão bom uso delas, né? Antes, como a gente está aprendendo com elas agora, o potencial que elas podem trazer de organização da vida econômica e da vida da sociedade, né? Eu gostaria de pegar esses dois pontos, porque eles me parecem particularmente interessantes quando a gente olha para o futuro do país, para o futuro do Brasil, né? Tecnologia é conhecimento. Então, assim, se a gente fosse definir o que é tecnologia, né? Tecnologia é a gente aprender a manipular o meio, né, que a gente vive, para resolver problemas práticos da nossa vida humana, né, da maneira mais eficiente possível. Então, o acúmulo de tecnologia na história é que faz com que determinados países se desenvolvam ou não, entre outros elementos. Mas tecnologia como gestão do conhecimento, tecnologia como aplicação do conhecimento. A história do crescimento econômico no mundo ocidental passa por isso. Passa pela Revolução Científica, né? A Revolução Industrial, lá no começo do século XVIII, ela se deu muito em cima da Revolução Científica, que já
previa isso, né, a utilização do conhecimento para a solução de problemas muito práticos, e daí o desenvolvimento tecnológico foi exponencial, né? E aí esse desenvolvimento tecnológico, ele permite que a gente reduza os custos de transação. Então, uma coisa que também a gente talvez vá perceber, e acho que muitos dos exemplos que você traz, né, então, por exemplo, com relação ao varejo, ou meio às cadeias globais de suprimento, né? Em que medida essas tecnologias elas estão ajudando as empresas a perceberem que os custos de transação podem ser reduzidos, assim como os custos de produção, né? Porque à medida que a gente vai melhorando as instituições na sociedade, vai aplicando a tecnologia para resolver problemas e percebe que a aplicação dessa tecnologia reduziu o custo de produção ou custo de transação, aí é que se dá a mudança que permanece. Porque aí, uma vez que você descobriu que você pode alocar recursos de maneira mais eficiente, ninguém quer voltar no paradigma anterior, mais custoso, mais difícil, mais burocrático, né? E aí, eu acho que a tristeza da gente perceber no Brasil, não sei, talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, mas a minha tristeza é perceber que a gente faz muito pouco essa discussão. E isso pode colocar a gente, após a crise, na hora que a gente for se perguntar como país, né, for buscar a resposta para essa sua pergunta, quer dizer, o que fica e o que vai embora, talvez a sensação que eu tenho é que a gente está se perguntando muito pouco como país, como é que a gente se coloca nesse patamar competitivo, onde a tecnologia nos ajude a reduzir custo de produção, a reduzir custo de transação, a ser mais ágil, né? A gente responde aos desafios tais como eles se apresentam, e nesse momento esse desafio é o desafio da crise de saúde pública, mas parece que a gente não dá um passo para trás e faz uma leitura crítica de como a gente pode dar um salto de desenvolvimento econômico, social, político, utilizando o que a tecnologia tem de melhor, né? Não sei se você tem essa sensação também. Não, sem dúvida. Só te dar um exemplo bem concreto disso que você falou de custo de transação. Eu li ontem um artigo do Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre o uso de tecnologias digitais nos portos. E é muito impressionante, porque para você monitorar um container da saída de um porto até o seu destino final, em média, você precisa de 160 e-mails ou telefonemas que a administração, né, logística tem que fazer. Os portos que estão utilizando agora sistemas de rastreamento, com internet das coisas, com blockchain, elimina tudo isso. Faz tudo automatizado. Então toda a burocracia de controle de saída, controle de entrada, controle de alfândega, imagina tudo isso sendo feito automaticamente. Então você tem uma redução de tempo, uma redução de burocracia, uma redução de custo de transação gigantesca. Né? E todas essas novas tecnologias realmente elas estão contribuindo para mudanças muito grandes. A dificuldade é que, exatamente por falta de conhecimento de profissionais qualificados para o uso dessas tecnologias, até para entender como é que essas tecnologias podem ser adaptadas à realidade do negócio, e eu não digo só de técnicos, de engenheiros que saibam utilizar, não. Eu falo também de executivos que entendam como aplicar essas tecnologias ao seu negócio. A gente também tem limitações muito grandes desse tipo de conhecimento. A gente tem limitação sobre uma visão estratégica de como aplicar tecnologias aos negócios. Né? E isso é um dos principais fatores que restringem o desenvolvimento de tecnologias digitais no Brasil, na América do Sul. Porque, diferente das revoluções tecnológicas passadas, a gente analisou isso naquele nosso artigo, né? Essas novas tecnologias têm um custo de acesso muito mais baixo. Né? Grande parte delas estão disponíveis e muitas até de acesso gratuito. Né? O que falta você tem uma falta de conhecimento técnico de como operar essas tecnologias, mas também falta conhecimento estratégico de como adaptar essas tecnologias para a realidade dos negócios aqui. Então, Perfeito. Eu também vejo isso como uma grande restrição. E o que tem de positivo do que a gente está vivendo agora é que, por necessidade,
né, a gente começa a usar essas tecnologias, né? Mas você também falou uma coisa importante, que é a falta da reflexão sobre isso, porque eu até estava falando dos dados sobre a Amazon, falando dos dados, né, sobre as cadeias de valor globais, e sempre citando dados de fora, porque a gente não tem muita informação de como que isso está acontecendo aqui, porque a gente tem muito pouco estudo para monitorar, para acompanhar. Esses últimos dias, eu li vários artigos com recomendações de posicionamentos estratégicos da empresa durante a quarentena. E a gente não tem a mesma riqueza de conhecimento sendo gerada aqui no Brasil que ajude as empresas a adotar novas estratégias. Né? Tem algumas coisas que estão começando, mas ainda a gente tem essa limitação. Esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente fala das empresas, tem essas dificuldades que você está comentando e tudo mais. Se a gente fala de país, a gente fala de uma discussão histórica no Brasil, que é a dificuldade de investimento em pesquisa e desenvolvimento. A gente, se eu não me engano, a gente tem investido aí uma média de 1% do PIB, né, em P&D. Agora, a P&D faz toda a diferença para o sucesso de um país e para uma empresa também. A gente sabe que uma empresa, se não investe em pesquisa e desenvolvimento, ela está fadada, num curto espaço de tempo, a perder market share, perder competitividade. Quer dizer, está claro que pesquisa e desenvolvimento é fundamental, tanto no nível das empresas, quanto no nível de país. No nível de país, agora falando um pouco do nível de país, a gente só consegue, juntando as empresas, fazer P&D de uma forma que seja bem sucedida, né? Que entregue desenvolvimento no médio e longo prazo, se você conseguir criar uma rede de empresas que se engajem em pesquisa e desenvolvimento, né? Por sua vez, a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, em Israel, a gente sabe que existe uma rede muito grande de empresas privadas fazendo pesquisa e desenvolvimento, em parceria com universidades, com o governo. Então, realmente é uma parceria da sociedade em torno disso, né? E, claro, existe aquela pesquisa de base, existe aquela pesquisa que sempre vai ter que ser financiada pelo governo, porque é aquela cujos resultados são muito incertos, né? Em que a externalidade social é muito maior que o ganho privado, então vai precisar mesmo de recursos do governo para isso. E está tudo certo, porque precisa mesmo desse grande... Agora, no Brasil, você trouxe a dificuldade de dados, né? Não se faz pesquisa sem dados, não se faz pesquisa sem pesquisadores. Então, assim, né, se a gente não investe nisso, nessa capacitação e nesse entendimento como país também, de que é necessário fazer P&D, e que esse P&D não precisa ser feito só pelo Estado, mas ele precisa também ser feito pelo Estado, e que a gente precisa de um esforço enorme de dados, né, de sistemas, bases de dados, porque a ciência, agora falando especificamente da ciência, a ciência, ela busca enxergar padrões, né? Não basta eu saber qual é a temperatura desse quarto aqui que eu estou, né? Bom, isso é um dado, e aí eu vou acompanhar esse dado por um certo período de tempo e depois eu vou tentar estabelecer relações, quer dizer, o que acontece quando está sol, essa temperatura sobe ou desce, o que acontece quando chove, como que as pessoas se comportam a dada temperatura, buscar respostas, buscar padrões, buscar enxergar padrões na realidade para que a gente possa tomar atitudes, né? E no Brasil, a gente tem, o que essa epidemia também tem mostrado para a gente é que a gente tem pesquisadores de altíssimo nível, né, na medicina, nas biomédicas de maneira geral, né, esses médicos, essas enfermeiras, o pessoal que está estudando, né, como que o vírus se multiplica ou não multiplica e tal, mas a gente precisa expandir essa rede, reforçar essa rede de pesquisa, obviamente, mas também expandir essa rede para as empresas, para as tecnologias que precisam ser utilizadas nas empresas para reduzir os custos de produção, para aumentar a competitividade, para poder colocar o produto brasileiro com mais rapidez. A gente tem perdido conteúdo tecnológico na balança comercial. Isso é uma coisa que sempre me assusta toda vez que eu vejo, né? Quer dizer, ok, a gente pode exportar commodity, ninguém está dizendo que isso é ruim, mas não pode ser só isso. Essa que é a questão, né? Então, o conteúdo tecnológico na balança, né, na balança comercial tem se reduzido aí nos últimos 10 anos. E a gente, como país, olha com muito pouca atenção, com muita pouca preocupação estratégica, os esforços em pesquisa e desenvolvimento, que leva a esse quadro que você está dizendo. Quer dizer, daí você também tem pouco acesso à tecnologia, embora o custo marginal dessa tecnologia esteja reduzindo. Quer dizer, hoje em dia, sensor, você que trabalha com isso, mas sensores são super mais baratos do que eles eram há 5 anos atrás. Quer dizer, você tem sensor para coletar dado, não é hoje o problema, né? Não. Mas quem vai ler esses dados?
Exatamente, a inteligência de aproveitar esses dados para uma estratégia de negócios, né? Né? E o que Então, faz com eles, né? isso, exatamente. Essa inteligência que a gente ainda precisa desenvolver. E eu acho que no caso nosso do Brasil, eu diria que tem dois aspectos que a gente precisa analisar de uma forma separada, tá? Se a gente vê como é que está a situação das empresas durante essa crise, claramente a gente vê empresas com maior estrutura e conhecimento e cultura digital, com muito mais velocidade de resposta à crise e com muito mais chances de sobreviver do que outras. Tá? Isso independente de ser grande ou pequena. Né? Então, eu vejo aqui no meu bairro pequenos restaurantes que rapidamente no dia seguinte fechou, já estava com um cartazinho lá, o WhatsApp, e faço o pedido aqui. Né? São coisas muito simples, né? Mas que depende de uma motivação até cultural, de uma capacidade de reagir rapidamente a uma nova situação que nem todo mundo tem. Tá? Mas tem, de fato, uma situação que a gente tem uma grande parcela dos negócios no Brasil que tem dificuldade de se adaptar às situações de crise. Né? Isso falando no curto prazo. Mas se a gente pensar em capacidade de se adaptar a todo o processo de transformação digital, que é um processo de médio prazo, esses negócios também têm pouca chance de sobreviver. E isso a gente precisa trabalhar urgentemente, tanto para a situação agora, imediata, quanto nos próximos anos, porque a maior parte das empresas que geram os empregos são empresas que não tiveram ainda essa capacidade de mudança. Né? Eu até vou falar aqui de um caso que eu fiquei sabendo hoje, que é uma iniciativa que pode ajudar muito, porque, como a gente está falando, tem muita tecnologia que é acessível, simples, de baixo custo, né, e que pode ser disseminada rapidamente. Né? E tem uma iniciativa da Fundação Dom Cabral, que chama Em Frente, que é muito legal, que é uma plataforma que conecta microempreendedores, formais ou informais, a profissionais que querem voluntariamente dar uma assessoria jurídica, contábil, de tecnologia, dar uma dica. Né? Eu acho que o que a gente vê nos Estados Unidos, no Vale do Silício, nos países na Ásia, a rápido processo de transformação digital é muito pela formação de redes, das pessoas estarem conectadas, desenvolvendo novas ideias e disseminando rapidamente essas novas ideias. Isso a gente precisa reforçar aqui no Brasil, e a situação de crise é uma oportunidade também para isso, porque fortalece os laços de solidariedade, né? E eu acho que a gente precisa também olhar com muita atenção de como é que a gente pode salvar os pequenos negócios durante esse período. E tem um outro recorte super importante. Eu acabei de escrever agora um artigo sobre como que a inteligência artificial impacta o trabalho das mulheres. E a gente já até escreveu, e tem muitos estudos que mostram que a inteligência artificial, a digitalização, vai eliminar muitos postos de trabalho, aquelas atividades tradicionais, que são atividades repetitivas, né? E com pouco conteúdo intelectual, com pouco uso de criatividade. Atividades são repetitivas. E a maior parte das pessoas que estão ocupadas nesse tipo de atividade, que está mais vulnerável às mudanças tecnológicas, são as mulheres. Então, primeiro, elas já tem vários estudos que mostram que elas devem ser as que mais vão perder empregos com as mudanças tecnológicas. E segundo, que tem várias pesquisas que mostram também que são as mulheres as menos preparadas para essas mudanças, porque desde criança elas têm pouco estímulo para estudar tecnologia, para manipular um computador, para manipular um smartphone, para usar a internet, né, com todos os recursos que oferece. Então, tem uma pesquisa que mostra que até mesmo atividades similares, por exemplo, o motorista de Uber, os motoristas de Uber homens ganham mais do que os motoristas de Uber mulheres, por uma série de vantagens que acabam tendo no uso dessa tecnologia, nos horários que podem trabalhar, a maior possibilidade de entrar em áreas de maior risco. Então, tem uma série de situações estruturais que provocam uma grande desvantagem à condição de trabalho das mulheres. E já tem alguns estudos mostrando que também, agora, durante o isolamento social,
as mulheres são as mais prejudicadas porque são as que mais acumulam o trabalho doméstico com o trabalho profissional. Então, acho que a gente precisa ter uma atenção especial também sobre isso. A situação dos pequenos negócios, que são mais vulneráveis, e a situação das mulheres, que também estão mais vulneráveis Isso é bem aos dois interessante. momentos, tanto ao que está acontecendo no curto prazo, quanto essas mudanças mais estruturais que acontecem no médio prazo. Isso é bem interessante. Eu acho que talvez o ideal aí seja um recorte setorial, né? Porque isso talvez varie de setor para setor. Eu me lembro que há uns anos eu tinha uma entrada semanal num programinha agro. Você sabe que eu tenho parte da minha pesquisa no setor agroflorestal, né? E aí eu me deparei com uma pesquisa que mostrava que no ambiente rural as propriedades que são mais tecnológicas são as propriedades que têm mulheres à frente. Foi uma pesquisa muito interessante. Então, talvez esse impacto sobre, né, sobre os diferentes gêneros e tal, talvez isso tenha um recorte setorial, não sei. Acho que é um olhar que vale a pena se aprofundar. Não, eu fico pensando que talvez a gente devesse fazer uma outra conversa só sobre tecnologia e sustentabilidade, porque tem tanta coisa para a gente discutir, né, Regi? Sobre diversidade, sobre mudança do clima, sobre extração de recursos naturais. A gente podia fazer uma só sobre isso, né? Vamos fazer. Para não ficar muito longo o nosso vídeo de hoje, eu queria agora pegar o eixo risco. Uma das questões que mais me preocupa, e claramente eu não sou a única pessoa, acho que isso tem sido discutido com bastante frequência nos noticiários, enfim, é a questão da vigilância maciça, né, do Estado, porque principalmente parte dessas tecnologias que estão sendo discutidas atualmente para conter o coronavírus passa por você ter acesso ao celular das pessoas, o GPS, informação de GPS, informação via Bluetooth, enfim, onde teoricamente, em alguns casos, algumas dessas tecnologias que estão sendo utilizadas, por exemplo, em Israel, algo que me chamou muito a atenção é que é uma tecnologia de uso militar que está sendo utilizada para controle da doença, né? Então, claro, existem muitos paralelos entre a Covid-19 e guerra, né? Nós estamos vendo aí, a tecnologia não ia ser diferente, né? A União Europeia está discutindo uma solução tecnológica que passe por você não ter acesso aos dados do celular da pessoa, você ter acesso só à localização de maneira anônima. Mas a pergunta que fica é, primeiro, quem está vigiando os vigilantes? Né? Como é que a sociedade tem controle do uso que essa informação está sendo feita, tanto pelo Estado como pelas empresas de tecnologia que estão tendo acesso a esses dados? Acho que essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, por quanto tempo essas pessoas vão ter acesso a essas informações, né? É durante a crise? A gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar. Depois que essa crise passar, o que vai ser feito com esses dados? Né? Então, acho que tem uma série de questões que são relevantes, né, e que passam por privacidade. Como é que você vê essas coisas? Não, eu acho que é um problema muito grande que a gente precisa refletir. Vou te dar um outro exemplo, né? Eu trabalho com transportes e está crescendo muito em aeroportos e agora em vários lugares de uso público, né? O uso de câmeras que medem a temperatura das pessoas, combinada com inteligência artificial que reconhece a imagem e, portanto, sabe identificar o nome da pessoa que está com febre. Né? Existe uma discussão muito grande sobre a invasão de privacidade da pessoa. Lógico que durante uma pandemia, uma pessoa entrar num avião com febre, ela está colocando várias vidas em risco. Mas tem uma discussão ética que a gente precisa fazer, que não dá para usar essa tecnologia sem fazer essa discussão ética, que é o quanto que a gente está invadindo a privacidade das pessoas sobre informação de saúde. Né? E isso é muito crítico. Eu acho que o problema é exatamente esse que a gente falou, o que você falou. Numa situação de pandemia, a gente admite muitas coisas, mas em situações normais a gente admitiria isso? Então, e a minha preocupação é assim, quando passar e a gente estiver super ocupado, tomando conta da nossa vida, correndo atrás do prejuízo, nós vamos lembrar de ficar atrás de quem coletou essas informações e fazer um follow-up para saber o que vai ser feito com essas informações, né? Exato, né? E as tecnologias permitem hoje você monitorar as condições de saúde das pessoas em diferentes situações. Se hoje, por exemplo, as informações no comércio, né? Quando você oferece o seu CPF para fazer qualquer tipo de compra,
Você consegue, com inteligência artificial, monitorar o comportamento das pessoas, mas até mesmo as condições de saúde das pessoas, pelo tipo de medicamento que você compra, pelo tipo de comportamento comercial que você tem. E qual é o destino que é dado a essas informações? Qual é a nossa capacidade de controlar o uso indevido dessas informações? Né? Então, sem dúvida alguma, eu acho que essa preocupação é grande. E aqui, né, no Brasil, até a gente tem uma lei de controle de uso de dados bastante avançadas, que não está em vigor ainda, mas é uma das mais sofisticadas no mundo. Mas o problema é que isso não depende só de lei, depende do comportamento das pessoas, as pessoas estarem conscientes dos riscos que tem você fornecer um dado pessoal, que consequências o uso desses dados podem trazer para a sua vida. As Eu pessoas pessoalmente, eu não fico muito impressionada quando a gente diz que a gente tem uma lei muito avançada, porque, enfim, eu não conheço o detalhe da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas eu conheço o Código Florestal com muito cuidado, assim, é um tema que eu me debruço há bastante tempo. E é uma das leis mais avançadas do mundo. A gente, aliás, tem um conjunto de leis de proteção ambiental que é considerada das mais avançadas do mundo. Quer dizer, a gente sabe que o problema no Brasil é o enforcement da lei, né? Não é necessariamente ter a lei, né? Isso. Esse Então, paralelo é bem interessante, são situações muito similares. não são, né? Então, E aí eu me lembro de uma passagem dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, no capítulo do Grande Inquisidor, que é quando ele fala justamente disso, quer dizer, a gente está muito disposto a abrir mão da nossa liberdade em prol de segurança. Né? Isso é humano, isso é profundamente humano. No momento de crise como esse que a gente está passando, é natural que a gente pondere os custos e benefícios, aliás, como foi depois do 11 de setembro. Foi uma discussão muito grande na sociedade americana, né? Quanto que se abre mão de privacidade, de liberdade individual em prol da segurança coletiva. Então, a gente está mesmo disposto a abrir mão, né, de um tanto de liberdade em prol de um tanto de segurança. Mas que tanto é esse? Isso precisa ser discutido de maneira coletiva, isso precisa ser discutido pela sociedade, né? sem dúvida. Agora, Anne, falando de um segundo risco, que eu acho que é bastante importante, tá? E a gente já tem uma referência que foi a crise de 2008. Né? A concentração de mercado que teve pós 2008 foi muito grande, né? E pode ser ainda maior agora, porque a crise de 2008, né, ela teve um impacto muito grande, agora fala-se de uma possibilidade de ser um impacto muito maior, né, e como a gente falou há pouco atrás, você tem uma diferença de impacto muito grande entre empresas digitais e empresas analógicas, entre grandes empresas e pequenas empresas, e já tem muitos investidores, muitas grandes empresas com caixa pronto para comprar outras empresas. Né? Então, eu acho que existe sim um risco de uma mudança estrutural nos negócios, como a gente falou, de ter uma redução muito grande de negócios físicos e se transformarem em negócios digitais. Em parte isso pode ser bom, mas tem também consequências negativas. E um risco de ter uma concentração nos mercados muito maior do que a gente tem hoje. E Existem... isso tem implicações importantes para o emprego, porque se um negócio mais digital, ele tende a gerar menos empregos do que um negócio mais físico, analógico, né? Os negócios digitais, eles tendem a virar monopólios ou oligopólios com muito mais força do que os negócios analógicos. Então, eu acho que essas mudanças estruturais são bastante importantes, que elas já vinham acontecendo e podem ser impulsionadas agora com essa crise. Eu acho que esse ponto que você trouxe é super importante mesmo, porque existem paralelos muito grandes com a crise de 2008, existem similaridades, né, e diferenças, convergências e divergências em relação à crise de 2008. Uma delas é que hoje nós temos menos espaço fiscal globalmente para medidas anticíclicas, né? Então, de fato, o governo está com espaço fiscal limitado para atuar aí, tentando resguardar a economia, enfim, e determinadas medidas como essas que a gente está discutindo, né? Por outro lado, precisa ser feita uma discussão que eu acho, talvez, na sequência dessa crise econômica associada à Covid-19, o que a gente vai ver é exatamente isso. Talvez uma aceleração do processo de transformação digital, que talvez fosse ocorrer com uma determinada
né, velocidade, talvez ele vá acontecer de uma maneira mais rápida, talvez não, nós estamos aqui pensando em hipóteses, né, porque a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. E aí o impacto sobre emprego. O impacto sobre emprego num mundo, condições normais de temperatura e pressão, isso deveria acontecer associado a uma discussão de renda mínima, né, de como é que você distribui os ganhos de produtividade que vem da transformação digital com aqueles que não estão participando desse mercado. Isso é algo já discutido há muitos anos. Mas para isso você precisa ter a discussão, né, que não está acontecendo. Então, eu acho que tem realmente riscos aí enormes, né, para serem feitos e conversas a serem feitas. Eu estou só preocupada porque eu acho que a gente já está com um vídeo... Não, eu acho que a gente teve uma boa conversa agora, né? Eu acho que a gente tem assunto para outros vídeos. Tem. A gente sempre tem assunto, né, Regina? Nossa, aqui hoje eu não tô aqui com o meu café, não sei se você tá com um café aí, mas os nossos cafés, eles sempre dão conversas, ou almoços, né? São cafés, às vezes almoço, conversas longas. Mas vamos fazer outros vídeos, né, sobre esse tema. É um tema fascinante, né? Isso. Combinado, vamos fazer sim. E fascinante é conversar com você também. Legal, Regi, obrigada. Obrigada a você, Anne. Beijão. Beijo, até logo. Até logo.